Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção divina para todos nós no dia de hoje, a sabedoria e que a presença de Deus se faça entre nós. Hoje o nosso título é Você é obstinado? E está escrito em Atos 7, de 1 a 53. Antes de entrar na leitura de hoje, eu quero ler para vocês o que está escrito em Salmos 32, versículos 8 e 9. O Senhor diz: Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Aquilo que nós sentimos o tempo todo não é um cuidado direto de Deus. A gente sente muitas vezes abandonados, a gente sente muitas vezes impotentes diante dos problemas deste mundo, diante de tanto que a gente tem que lutar para a sobrevivência, e parece que as coisas estão ficando cada vez pior. Mas a promessa de Deus diz que Ele nos guiará pelo melhor caminho e que Ele cuidará de nós. Mas então, se as coisas estão dando erradas para nós, de quem que é a culpa? A culpa é nossa? A culpa é deste mundo? De quem é a culpa? Porque Deus está nos prometendo o contrário. Que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos dar conselhos. Onde estão esses conselhos? Estes conselhos, além de estarem na palavra de Deus, que a maioria de nós ainda não conhecemos, a gente tem que conhecer a palavra de Deus profundamente. E a outra parte é que quando a gente está ligado a Deus através da palavra, o Espírito Santo vai nos intuir nos melhores caminhos. É essa a maior parte e é esse o segredo da gente viver sob a proteção divina. Como Deus já conhece a nossa natureza pecaminosa, Ele continua esse versículo dizendo: Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Será que nós ainda estamos precisando de freios e rédeas para sermos controlados? Sim, a maioria de nós estamos precisando. Por quê? Porque nós estamos muito voltados a este mundo. Aos status sociais, à riqueza, nós queremos o bom e o melhor. Nós somos egoístas, nós odiamos o nosso próximo, nós não queremos pedir perdão, nós vivemos na desobediência e muitas vezes gostamos dela. Mas aí Deus, que quer o melhor de nós, Ele vai nos colocar esse freio e essas rédeas. E como é que isso vem? Isso vem em forma de dor. Muitas vezes, infelizmente, a gente experimenta certas quedas nesta vida, certas desilusões, a gente perde muitas coisas, a gente perde pessoas, a gente adoece, muitas coisas acontecem na nossa vida que faz a gente parar para pensar. Esses são os freios e as rédeas de Deus, que Ele está usando, que é para a gente parar, que é para a gente ter esse momento de reflexão, que sem Ele nós não somos nada. Então vamos pensar sobre isso. A história de hoje é sobre as rédeas e os freios que Deus tem imposto sobre os israelitas, mas eles continuam fazendo o quê? Eles continuam muito obstinados em não ouvir a Deus. Obstinado em não aceitar Jesus como Messias, em não aceitar ninguém que fale sobre Jesus, nenhum profeta, nenhum apóstolo. Eles estavam prontos para matar a todos.
A leitura de hoje ela é um pouco longa, mas eu peço a vocês encarecidamente que tenham paciência de ouvir, porque é um resumo daquilo que a gente está estudando no curso bíblico. Estevão vai falar ao Sinédrio, mostrando a eles essas rédeas e freios que Deus tem colocado sobre eles e também as bênçãos que eles têm recebido de Deus e que eles têm rejeitado no decorrer do tempo. Nesse discurso, ele vai começar aqui de Abraão, ele vai a Moisés, ele vai citar Davi, e vai chegar até Jesus e a sua ascensão ao Pai. Então, amigos, vamos à palavra de Deus. Leitura de Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 53. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhes falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado, ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão,
aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio de um anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no
e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem do Deus de Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tenho recebido o tabernáculo. Nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quais dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O sumo sacerdote pergunta a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Veja que Estevão agiu da mesma forma que Jesus agiu, preferindo não responder diretamente à questão. Por quê? Porque eles sabiam a resposta, eles sabiam que eles estavam sendo altamente desonestos. Eles sabiam que eles tinham subornado uma testemunha para ir lá e mentir sobre ele. Então, Estevão preferiu a linha de discurso que Jesus fez. Jesus bem pouco falou, mas Estevão, aqui guiado pelo Espírito Santo, ele fez um apanhado desde Abraão até os dias atuais, de todas as bênçãos, de todas as vezes que eles rejeitaram a Deus, os declarou como pessoas obstinadas em negar a Deus em todas essas circunstâncias.
Veja que a obstinação em que nós persistimos em manter do lado do mal, essa é uma obstinação que nos traz muita coisa ruim na nossa vida. Nós temos que ser obstinados pela verdade e não pela mentira. O que estava acontecendo com esse sumo sacerdote é que eles estavam fazendo uma espécie de jogo com o Satanás para eliminar toda ideia concernente aos ensinamentos de Jesus, a sua ressuscitação e ao fato de que ele vive eternamente como a sua palavra. Estevão começa o discurso falando de Abraão, que saiu da terra dos caldeus. Ele morava na cidade de Ur. Vai também falar dos 430 anos que os israelitas ficaram no cativeiro do Egito. E vai falar do que Deus fez para libertá-los. E depois ele vai falar dos 12 patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó, que lideraram as 12 tribos de Israel, que faz parte do antepassado dos israelitas. Ele vai falar da história de José, que foi vendido como escravo. Ele vai falar da reconciliação de José com a família e da morte deles, e colocados no túmulo de Abraão. Aí existe uma coisa que eu quero esclarecer, é que Abraão, não sei se vocês se lembram no curso de Gênesis, Abraão ele comprou essa terra em Macpela. O que deve ter acontecido é que Abraão, por ele não ter ficado ali, Amor, que mora em Siquém, lembram-se de Amor? Ele deve ter tomado posse dessa terra em que o túmulo de Abraão estava. Com certeza, agora que Jacó tinha vindo nessa região, ele tinha tomado posse novamente dessa área, como Jacó estava fazendo com os outros templos em que Abraão tinha levantado, ele estava reconstruindo esses templos. Aí ele vai entrar na história de Moisés, que todos nós conhecemos. A história de Moisés é marcada por 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos foi o período em que ele viveu na corte do faraó. E o segundo período é o período em que ele fugiu e ele foi viver em Midian. Em seguida, Deus o chamou e ele liderou a peregrinação dos israelitas, viajando para encontrar a terra prometida por Deus. Nessa história, nós tomamos conhecimento que foi nessa jornada dos israelitas que eles começaram a adorar os ídolos e a se revoltar contra Deus. Por quê? Porque eles não queriam uma jornada difícil, uma jornada em que eles tinham que comer maná, não tinham nada, tinham que passar muitas dificuldades, muitos morreram. Então eles revoltaram contra Deus e disseram que eles preferiam a escravidão no Egito. Não sei se vocês se lembram disso. Então tudo isso é uma afronta contra Deus. Veja que Deus os estava testando nessa viagem, nessa desobediência. Deus queria o arrependimento deles. Deus queria que eles o pusessem acima de tudo, mas eles não fizeram, eles começaram a adorar diferentes ídolos. Aí eles rejeitaram Moisés, rejeitaram também Jesus Cristo e agora estão rejeitando a Estevão. Estevão vai ser morto na próxima lição. Veja que obstinação que esses israelitas têm em permanecer naquela ideia do mal, em não aceitar a Deus, a querer eliminar tudo que vem de Deus. É uma coisa que vem por muitos anos, que vem desde muitos anos antes de Jesus nascer. Ele fala da fuga de Moisés depois que ele tentou ajudar um egípcio
Veja que Moisés, depois de passar os 40 anos lá com o faraó, vivendo uma vida boa, ele resolveu visitar a sua terra natal. E ali ele viu aquele egípcio sendo maltratado. Ele foi e matou a pessoa que estava maltratando o egípcio. Ele chegou ao ponto, ele foi acusado. Ele foi acusado por outras pessoas da mesma cidade e depois, com medo de ser considerado uma pessoa que estava causando uma revolta contra o próprio faraó, ele fugiu para Midian. Lá em Midian, ele passou os 40 anos e ele se casou e teve 2 filhos que se chamavam Gerson e Eliezer. Na realidade, Deus tinha enviado Moisés para libertar o povo do Egito, mas esse mesmo povo se voltou contra Moisés. Estevão vai falar das maravilhas e sinais que Deus realizou para ajudar os israelitas. Um dos exemplos dessas maravilhas e sinais é a divisão do Mar Vermelho para que os israelitas passassem e não fossem mortos. Ele também, no período da libertação dos israelitas, ele mandou as 10 pragas, não sei se vocês se lembram, que era para possibilitar que os israelitas fossem libertos, e foram. A desobediência dos israelitas foram tantas que Deus resolveu abandoná-los e deixar que eles seguissem adorando os seus ídolos. Porque se esses israelitas desde o começo estivessem seguindo aquilo que Deus estava pedindo, fazendo a sua vontade, eles seriam felizes na terra prometida. Mas não, eles se rebelaram contra as ideias de Deus e cultuavam e decidiram cultuar os ídolos. Então Deus estava estabelecendo outras rédeas e freios para eles voltarem a si de que eles estavam errados. E o que foi isso? Deus os enviou de volta ao cativeiro, e desta vez o cativeiro da Babilônia. Então toda Jerusalém foi destruída, até o templo foi destruído porque era um templo profano, e eles passaram mais 40 anos no cativeiro na Babilônia, até que Deus os foi libertar novamente. Depois que Deus os libertou do cativeiro da Babilônia, que eles voltaram, começaram a reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, aí a maioria deles começaram a aceitar a Deus, a abandonar a idolatria. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Através das rédeas e dos freios que Deus estava colocando sobre eles, porque senão isso seria pior do que Sodoma e Gomorra. E o que mais feriu todo o povo que estava lá no Sinédrio, o sumo sacerdote, foi o fato de que Estevão os acusou do assassinato de Jesus Cristo e dos outros profetas. E também no versículo 51, Estevão diz que eles estão obstinados em manter a negação de Deus. Os acusa de obstinados como seus pais, impuros diante de Deus, tanto quanto os gentios incircuncidados. Veja que isso foi uma ofensa muito grande para eles, mas Estevão não estava interessado na mentira. Estevão já sabia que ele ia ser condenado à morte e ele estava recebendo todo o apoio necessário de Deus, mas o que Deus estava trabalhando ali era salvar todos os israelitas, fazer com que eles tivessem um pouquinho de razão e discernimento e começassem a entender a verdade e aceitassem Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus. O mal muitas vezes se apresenta para nós como algo maravilhoso, mas que no fundo, essas coisas maravilhosas estão trazendo destruição em nossas vidas. Sexo, pornografia, vontade exagerada de ter poder, ganância,
muitas coisas, a falta de perdão, a falta de arrependimento, aí vai entrar uma série de coisas que a gente traz nessa obstinação de trazer para nós todas as coisas deste mundo e deixar em segundo plano as coisas de Deus, mas em primeiro lugar deve ser as coisas de Deus. Nós nunca devemos esperar que Deus tenha que colocar os freios e as rédeas em nós para nós compreendermos a sua verdade. É melhor que a gente aceite, que a gente busque mais paz interior, mais felicidade, mais luz em nossas vidas. É isso que Ele quer nos dar felicidade em abundância. Mas nós não podemos continuar rejeitando, meus amigos. Um bom dia para todos vocês, muita paz, muita luz divina na sua vida. Amém.